Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos falar sobre algo que impacta diretamente, né, a forma que nós somos percebidos, que é a nossa imagem. E como a nossa imagem, ela pode ser impactada diretamente através das cores, da forma que nós nos vestimos no ambiente de trabalho, seja no dia a dia. E hoje eu tô com um convidado muito especial que vai entrar daqui a pouquinho. Mas antes de chamá-lo, eu queria trazer atenção para algumas estatísticas importantes. Eu vou ler umas estatísticas aqui sobre as mulheres no mercado de trabalho. As mulheres elas são muito mais qualificadas do que os homens, mas ainda os homens dominam os cargos de liderança, né? E os maiores salários, infelizmente. Segundo um estudo de uma consultoria, a McKinsey, as mulheres elas representam 52% dos profissionais de nível inicial, ou seja, né, de nível superior. Mas esse número ele cai drasticamente para menos de 25% em cargos de alta liderança. E parte disso tem a ver como somos vistas no mercado de trabalho e percebidas. Como isso impacta de forma... Somos mais qualificadas, mas a nossa representatividade ainda é muito baixa. Eu quero convidá-los a assistir a live, falar um pouquinho, né, sobre abordar sobre isso. E nosso convidado está aqui já. Deixa eu acenar para ele. Ele está entrando aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso convidado, tá? Para trazer uma visão profunda e inovadora sobre esse tema, coloração pessoal, a nossa imagem profissional. Eu tenho a honra de receber o Jailson Mello. Ele é um dos maiores especialistas de imagem no Brasil, com mais de 15 anos de experiência. Ele em visagismo, em coloração pessoal. Ele é criador do método revolucionário Chroma Eye. Deixa eu aqui, ele já pediu aqui. Além de ter formação de psicanálise e integrar muitas pesquisas científicas na USP. Seja muito bem-vindo, meu amigo, meu mestre. Cadê o Jailson? Bem-vindos. Bem-vindos quem está chegando agora. Vamos esperá-lo. Está entrando. Ele falando de São Paulo e eu daqui de Londres. Vamos esperar um pouquinho. E eu quero saber, durante o nosso bate-papo, eu quero que vocês enviem as dúvidas de vocês, mandem perguntas. A participação de vocês é muito importante nesse canal, nesse bate-papo de hoje, tá bom? Enquanto o pessoal vai entrando, a conexão aqui acredito que esteja boa, mas ele está, vamos lá, entrando. Se vocês quiserem já mandando as perguntas, o bate-papo hoje vai ser muito bom. Vamos, no final dessa live, trazer algumas dicas sobre as cores certas. A conexão está lenta. Deixa eu ver. Vamos lá. Aí, aceitar. Vamos lá. Esperar um pouquinho. Acho que a conexão tá aí, tá lenta. Aqui tá ok. Ansiosa. Oi, mãe, tudo bem? É a mãe. Vamos trazer bastante dicas. As cores, como harmonizar essas cores, como trazer essas cores de forma estratégica para reuniões, para momentos para apresentações, porque a imagem da gente, nossa imagem comunica assim como a nossa fala, assim como o nosso gestual, as roupas que nós, né, decidimos vestir no dia a dia. Aí ele não está conseguindo.
Eu acho que eu vou sair e entrar no... Entrou? Conseguimos. Bem-vindo! Oi, Isa! Tudo bem? Bem-vindo! Obrigada pela presença. Estamos aqui com os nossos, com o nosso público já ansioso. Cadê ele? Como é que estão as coisas? Que ótimo, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite, Brasil. Boa noite, Londres. Para mim é uma satisfação muito grande. Estava com um pequeno delay aqui, eu não sei o que aconteceu. Inclusive, eu estou falando com você, mas eu não te vejo. Tá tudo escuro aqui. Ah, tá A muito tela, mas vamos embora. Vamos assim mesmo, tá? Não sei, bom. acredito que você esteja me vendo e o público também esteja te vendo. Então, por mim, Eu te tranquilo. vejo Vamos daqui, tentar. eu te ouço também. Eu perguntar ao pessoal de casa, vocês estão vendo o Jailson? Vocês conseguem ouvir o Jailson? Ó, temos um espectador aqui de London. Hello! E sim, todo mundo entrando. Se estiverem com dificuldade para ouvir o Jailson, por favor, gente, escrevam aqui nos comentários durante o nosso bate-papo. Deixem as perguntas de vocês. A participação de todos é muito importante para agregar ainda mais esse encontro tão importante, né, Jailson, que finalmente saiu. Bom, eu fiz uma apresentação oficial sobre você. E, né, deixo registrado também que eu sou aluna do Jailson, tanto na metodologia do Chroma Eye quanto visagismo. Eu sou formada pelo Jailson, é um profissional excepcional, é referência no Brasil. E eu fiquei muito feliz, né, quando eu tive a oportunidade de, pela terceira, teve um curso antes, então, assim, ele me acompanha, né, na minha formação de carreira como consultora de imagem, já aí 10 anos, né, fazendo os cursos e a gente se conhece. Eu estou muito honrada, muito feliz de poder trazer essa referência hoje para falar sobre coloração pessoal, sobre a metodologia desenvolvida por ele, que é o Chroma Eye, que é super inovadora. Ele é um estudioso, ele desenvolveu uma técnica que não tem erro. Eu queria que você falasse primeiro. Primeira pergunta que eu abro, porque você também tem a formação de psicanalista, como a gente conecta, né? Como é que a imagem se conecta com a psicanálise, a arte e a vida real? E fecho a pergunta, como isso impacta diretamente a forma como somos vistos no ambiente profissional? Perfeito. Nossa, que pergunta excelente, Isa. Vamos lá. Bom, olha só. Primeiro, nós temos que pensar o seguinte, Isa, que segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos protocolos para que uma pessoa tenha saúde, também a organização, a OMS, ela não vê saúde apenas como o tratamento de patologias perceptíveis ou que podem ser tocadas ou sentidas, tá? A OMS, ela diz que saúde também é beleza e bem-estar. Então, quando a gente parte deste princípio de que saúde é beleza e bem-estar, nós estamos falando de uma conectividade com autoestima, com bem-estar emocional, com um estado de espírito de alegria, tá? Então a gente pode fazer esta relação de saúde com essa questão estética, com este equilíbrio estético e bem-estar emocional. Tá? Então, a psicanálise e todos os recursos de atendimento à saúde mental, eles estão intrinsecamente ligados a essa questão da beleza, né? Da beleza, da harmonia estética, vamos dizer assim. Então, para que uma pessoa ela seja considerada saudável, é interessante que também essa questão da parte estética do seu estado emocional esteja bem equilibrado, bem balanceado. Então é aí que entra, na verdade, a consideração e a relevância que nós profissionais de beleza temos como um impacto social mesmo em relação a esta saúde e um bem-estar emocional, tá? Então aí, neste sentido, há uma conexão de beleza versus
versus psicologia, versus estados emocionais, tá? Eu queria fazer só uma aspas aqui, quando a gente fala de beleza dentro da consultoria de imagem, dentro a beleza não é o padrão imposto, mas a beleza como a forma física, as características físicas de uma pessoa, certo? Exato. Nós dizemos que a beleza é a representação das qualidades interiores que uma pessoa tem em forma de imagem. Ou seja, quando a gente pensa em beleza, por isso que nós, profissionais, fazemos uma consultoria de cor para indicar, por exemplo, quais são as melhores cores. É por isso que nós profissionais temos conhecimento da anatomia humana em relação ao rosto, para trazer um estilo de um corte de cabelo que vai se adequar a este formato de rosto. Só que tudo isso, toda esta parte estética aqui fora, ela deve ser equilibrada de acordo com as qualidades interiores que uma pessoa tem. Então, não é só essa questão da estética, da superficialidade estética. Não. A gente procura, alinhar bem-estar, qualidade interior em forma de imagem aqui fora. É uma representatividade do que nós somos aqui dentro. Sim. Tá? Então, isso é profundo, Sim, é né? bem profundo. E fazendo um gancho com essa sua fala, é bem interessante a forma como você traz esse equilíbrio, né, da imagem, ela ser exatamente a representatividade, a comunicação de quem somos interiormente, dos nossos valores, das nossas experiências. O vestir, ele é uma forma de comunicação, né? E eu acho que é muito importante. Quanto mais a gente se autoconhece, quanto mais, né, a gente mergulha profundamente, melhor a gente consegue se expressar. E porque eu vejo que muitas mulheres que dominam, né, as suas funções no mercado de trabalho, mas acontece muito ainda, tanto aí é global, é uma realidade global, né? Muitas mulheres que dominam, mulheres brilhantes, mulheres inteligentíssimas, mulheres fortes, mulheres capazes, mas elas acabam sendo subestimadas por conta da forma de como são percebidas visualmente, né? Eu mesma já atendi várias clientes que tinham dificuldade em se posicionar quanto à imagem, a imagem não estava alinhada com a competência dela profissional. Esse é um ponto fundamental, né? Assim, de trazer, da gente conseguir, né? Primeiro escalonar, né, uma situação que é cada o quê e trazer isso para o mercado de trabalho, onde as mulheres, né, hoje são grande maioria. Imagem e competência precisam andar juntas, certo? E hoje o Com nosso certeza. bate-papo a gente vai falar exatamente sobre como a gente usar, né, a imagem para se posicionar de uma maneira mais incisiva, mais real. E aí, eu, né, aqui na Kate Tips, uso a sua metodologia, que é o Chroma Eye, que aqui, né, eu traduzi para o inglês, que né, dentro da Kate é o Chrome Eye. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é, porque às vezes, né, como é um método muito novo, é muito interessante, eu queria que você explicasse o conceito do Chroma Eye, como funciona, enfim, trouxesse essa explicação aqui para o nosso bate-papo e por que as cores são tão importantes nesse processo de comunicação, nesse processo, né, de posicionamento no mercado, enfim, na vida de uma maneira geral. Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, Isa, é importante dizer que esta metodologia ela surgiu a partir de uma necessidade, tá? Então eu, enquanto professor ainda na universidade, fui convidado para participar de um projeto de pesquisa pela Universidade de São Paulo, aqui na USP, cujo projeto tinha o objetivo de observar o impacto emocional da maquiagem sobre o olhar da mulher brasileira.
tá? Então foi bastante interessante esse projeto e eu fui um dos responsáveis pelo teste de coloração pessoal, que tem por objetivo verificar dentro do que eu chamo de beleza cromática das participantes, quais eram as cores que se encaixavam melhor dentro da beleza cromática de cada uma delas, para que as maquiagens fossem, então, posteriormente elaboradas de acordo com essa beleza cromática, de acordo com as cores desta cliente, tá? E aí sim nós íamos, então, verificar através das microexpressões da face, que era filmado ali, qual era a reação que essa mulher tinha diante do seu rosto maquiado ou não, até mesmo diante de um efeito placebo. E aí eu me deparei com essa grande necessidade. Me senti com peso da responsabilidade muito grande de participar de um projeto que seria submetido a uma revista internacional, inclusive essa pesquisa ela foi muito bem aceita. E, bom, enfim. E aí, então, eu tinha que ter algo mais palpável, digamos assim, que me desse uma assertividade sobre a cartela de cores daquela mulher ali que ia participar do projeto. Então, a análise de íris, ela veio como como um agregador ali para o projeto, tá? Aonde também, além da verificação com os tecidos, eu passei a observar as cores da íris. Porque o que é a cor da íris, na verdade? A cor da íris nada mais é do que um pigmento que está ali que está muito aparente nos nossos olhos, que é criado, né, pela mesma célula que produz a tonalidade da nossa pele, a cor dos nossos cabelos. Só que tem, eu digo que tem um fator que nos facilita, porque a íris, né, esse pigmento, ele pode ser muito bem avaliado, porque nós só temos ali uma córnea que ela é dotada por um líquido transparente. Então, atrás desse líquido transparente, né, que serve justamente para proteger a nossa íris, é uma das funções da córnea, a gente já enxerga este pigmento. Então, quando eu consigo, ou a consultora, quando ela consegue nomear o pigmento que ela está enxergando ali nos olhos, junto com algumas estruturas que estão presentes em cada estação sazonal, a gente consegue, então, neste combo, ter a precisão, com 100% de assertividade, de qual é a cartela de cores daquela pessoa que a cliente está analisando, que a consultora está analisando, tá? E isso, na verdade, é um divisor de águas, Isa, porque veja bem, os testes de coloração pessoal, quando feito com os tecidos, a gente entra numa questão teórica da cor, que fora estudada lá por Johannes Itten, que é a questão da subjetividade da cor, né? Do contraste simultâneo. Então, passar várias cores de tecido e tentar enxergar o reflexo ali que estas cores estão ocasionando no rosto, pode ser um pouco dificultoso, porque o nosso olho ele vai fazer ali um equilíbrio daquelas várias cores que estão próximas ao rosto. Sim. Então, quando você analisa a íris através do método, você consegue ali identificar quais são os reais pigmentos que a natureza, através da biologia, inseriu ali no olho do seu cliente. Então, você fazendo este link do que a natureza colocou nos seus olhos, na cor da pele e no cabelo, isso é fantástico, isso é um divisor de águas. E eu sempre costumo dizer o seguinte, eu falando por ter sido o criador do método, e foi um método criado com embasamento, você sabe muito bem dessa história, já falei muito sobre isso nas aulas, né, as quais você ali participou, me deu a oportunidade de te apresentar essa metodologia. Eu tive contato com muitos professores, com diversas áreas, da área de medicina, da área de farmácia, da área de biologia. Então, foi ali que eu fui tendo insights de que realmente a análise da íris seria este divisor de águas para o teste de coloração pessoal, tá? Isa, qualquer coisa você vai me cortando, porque você sabe que eu falo demais, viu?
Não tem problema. É isso. E aí, como usar a coloração correta, né? Eu queria que você trouxesse, que esse conceito é um dos conceitos, né, que você apresenta nas aulas e que eu trago na minha comunicação, né? Como usar a coloração pessoal correta pode influenciar demais na nossa autoconfiança e principalmente na nossa percepção como pessoa, como profissional, né? Perfeito. Então vamos lá, olha só. Qual é a finalidade em analisar, né, as cores? Qual é a finalidade? Nós temos por finalidade, na verdade, de uma maneira muito simplista, mas eu vou tentar ser bem. Eu vou tentar explicar de uma forma que o público leigo também, que vai assistir a live, que esteja assistindo aqui, possa entender, tá? Então, o objetivo de uma análise de cores é que a gente consiga detectar do que esta natureza biológica inseriu em relação às cores, em relação às nossas cores, na nossa tonalidade de pele, cor dos olhos e cor do cabelo. A princípio, estes três elementos. E a gente parte por base da detecção de três elementos fundamentais da cor, que a gente analisa então a temperatura da cor, se a cor da pele dessa cliente é de uma temperatura do que a gente chama cores quentes, mais ligados aos tons amarelados, alaranjados, ou cores frias, que é uma pele mais rosada, uma pele mais voltado para um marfim de repente, tá? Então, este é um dos elementos. Primeiro, temperatura. Depois, a gente, em conjunto a esta temperatura, vem um outro fator que é a intensidade. Então, esta pele, ela é dotada de luminosidade, é uma textura mais lisa, mais translúcida, ou de opacidade, se essa pele é mais opaca. Então, é este fator também. E por último, vem a profundidade da cor, onde nós analisamos os três elementos juntos. A profundidade da cor, como o nome diz, fala da polaridade entre tons muito claros que essa pessoa pode ter até os tons mais escuros, ou tons medianos, de repente, ou somente tons claros. Vou me pegar como exemplo, um cabelo muito escuro, um olho bastante escuro e uma pele clara. Então, quando a gente analisa isso, a gente passa a entender que a natureza me disponibilizou um equilíbrio estético onde eu possa utilizar cores ou fazer um combo de cores desde os tons mais escuros aos tons mais claros, respeitando também uma temperatura que é quente ou fria e a opacidade ou o brilho que essa pele pode ter, tá? Aonde entra o benefício de uma empresária, por exemplo, apresentar-se com as cores que melhor favorecem a sua harmonia estética. Primeiro, os nossos olhos, eles buscam, o olho de qualquer humano, ele busca um equilíbrio. Ele busca um equilíbrio, uma harmonia de repetição. Então, quando eu, por exemplo, repito este certo tipo, temperatura, intensidade e profundidade do qual existe na minha beleza cromática, nas cores da minha roupa, nos acessórios que eu utilizo e nos óculos, isso se torna atrativo e traz este tal equilíbrio estético que nós havíamos conversado aqui no início da live. Então, o nosso cérebro, ou o cérebro do interlocutor, ele entende que isso é harmônico e que ali há beleza, mas não essa beleza supérflua, tá? É uma beleza que contém uma proporção, um equilíbrio, um peso estético, vamos dizer assim. Então, este é o primeiro benefício. O segundo benefício é que, através das combinações cromáticas, assim como um arquiteto, por exemplo, ele utiliza-se das cores de um ambiente para trazer harmonia, para trazer equilíbrio, para trazer uma sensação, por exemplo, se este cômodo é pequeno e eu quero deixá-lo mais amplo, então quais são as cores da parede que eu vou pintar, qual vai ser a cor a melhor cor do piso e dos elementos que estarão distribuídos neste cômodo. Assim também nós, consultores de imagem, utilizamos destes artifícios, destes elementos do design
para trazer este equilíbrio estético. Então, é aí que entra a análise da proporção facial em relação ao corpo, este equilíbrio estético de uma forma geral, né? Então, este é um outro benefício que nós temos. E, por último, nós nos utilizamos das várias possibilidades de harmonias, de combinação de cores ali, para trazer uma melhor representatividade. Então, por exemplo, olha, a mulher, ela é uma executiva e ela vai ter uma reunião onde ela vai falar para 100 homens numa palestra. Então, quais são as cores estratégicas da vestimenta que vai fazer com que ela seja de uma forma meio que intuitiva, mas que as pessoas vão prestar atenção no que ela está falando. Ou não, de repente, olha, esta é uma mulher executiva e ela vai para uma reunião de negócios, mas aonde ela vai ser ali só vai participar, não vai falar. Então, quais são as cores estratégicas que essa mulher vai para que ela passe uma mensagem de não estou aqui para negócios hoje, porque isso existe, né? É como eu disse, o nosso cérebro ele vai fazendo leituras do todo, da estética do todo, para saber qual é a mensagem que essa pessoa está emitindo sem ela precisar, preste atenção, sem ela precisar abrir a boca, porque a imagem ela fala por si só. A imagem desculpa, a imagem, a psicologia das cores, né? A forma como você traz, as texturas, os elementos que você coloca junto, tudo isso comunica. É isso, né? E assim, obviamente, né, a gente tem as peles claras, as peles quentes, frias, e cada tipo de pele, cada tipo de beleza cromática, você tem ali um tom de azul, você tem um tom de vermelho, um vermelho mais frio, um vermelho mais quente. A gente vai trazer aqui alguns, por exemplo, alguns cenários, né? Quando a gente fala, isso impacta profissionalmente, impacta. Porque pessoas que se vestem melhor, pessoas que estão alinhadas, a imagem de carreira, a imagem pessoal desse profissional, alinhado com todo o background, tudo aquilo que eu estudei, todo o meu conhecimento juntos, abre oportunidade, abre portas, abre uma reunião com um decisor, um contrato que você fecha. E aí eu queria trazer aqui alguns cenários, por exemplo, para as mulheres, para as profissionais, né? Se elas precisarem serem vistas como líderes firmes e confiantes. Então eu preciso passar confiança e firmeza na minha imagem. Eu tenho 3 cores aqui, eu acho que vai dar as mesmas que a gente bateu um papo antes. Eu queria que você falasse sobre as cores que passam, que comunicam firmeza e liderança. As cores que essa profissional deveria usar nesses momentos mais incisivos. Vermelho, certo? Tá. Ô Isa, eu só não te vejo, tá? Lembre que eu não te vejo. Não sei se você está pintando alguma coisa, tá? Mas enfim, tá me ouvindo, né? Então, eu queria a gente trazer as cores para quando o profissional, a profissional precisar se posicionar um pouco mais, com uma liderança mais firme e passar confiança. Quais cores esse profissional deveria optar? Eu acredito que o vermelho, eu queria que você falasse um pouco sobre a cor vermelha, qual o significado do vermelho, né? Qual é a sensação que o vermelho transmite, o azul, né? O azul marinho, ou o navy, né? E o verde escuro. Tá, perfeito. Vamos lá então. Olha só, vou começar pelo vermelho, tá? Lembrando o seguinte, Isa, quando a gente vai falar de percepção de cor, existem 2 parâmetros, tá? Que a gente tem que pensar. Sim. Existe aquela sensação, porque cor, vamos pensar assim, cor é um símbolo, sim, certo? A cor ela é um símbolo que vem carregado de uma representatividade. Então, nós podemos partir de 2 princípios da cor. A gente pode partir de um princípio deste símbolo como sendo um símbolo universal,
Ou seja, qualquer pessoa que enxergue o vermelho vai ter esta sensação, independente de onde ele estiver, se ele está aqui no Brasil, se ele está em Londres ou em qualquer outra parte do mundo. E também existe uma questão da percepção individual do vermelho que a pessoa pode ter também por alguma experiência que ela teve ali e trouxe despertou um gatilho emocional nessa pessoa, tá? Eu vou falar então a respeito do vermelho enquanto símbolo universal. Vamos pensar o seguinte, segundo estudos da antropologia, e já é sabido hoje pela ciência, que as nossas células, elas são carregadas de memórias. Nós carregamos lembranças que vêm desde os nossos ancestrais. Então, num arquétipo geral do coletivo, tá? O vermelho, ele é uma cor que ele estimula batimento cardíaco, tá? Ele chama muita atenção. A cor vermelha, segundo a física, por exemplo, ela tem um espectro luminoso muito grande. Então, se eu vou palestrar e vou de vermelho numa multidão onde um palanque é pequeno, com certeza aquele pontinho vermelho ali inconscientemente vai chamar muito a atenção, justamente por essa onda comprida de luminosidade, tá? E por já ser uma cor que na nossa memória celular, ela vem carregada de é como se fosse um sinal de alerta, de atenção. Onde os homens da caverna, por exemplo, quando eles viam sangue, aquilo representava algum certo tipo de perigo, uma possível perda. Então já havia ali um batimento, um processo de um coração acelerado, tá? Então a gente carrega essas informações. Tá? Então o vermelho, ele vem carregado de poder com este significado de que chama muito atenção. Sem falar que vermelho desperta fome, mas ele também possivelmente deve ser utilizado no momento no qual eu não vou ficar o dia inteiro, por exemplo, lá na empresa de vestido de vermelho, porque isso chama muita atenção, tá? Do interlocutor, por exemplo, demanda um alto gasto de energia. Tá? Mas é uma cor boa para a liderança, por exemplo, quando se quer impor autoridade, respeito e por aí vai. Já o azul, então vamos pensar assim, ó. O homem via sangue lá na natureza, pensava que ia ter uma presa, corria para dentro da caverna. Dentro dessa caverna, tudo escuro, ficava ali acuado, com medo. Por isso que tem pessoas que até hoje, por exemplo, têm medo de dormir no escuro, tá? Então carrega mensagem que nós trazemos da nossa ancestralidade. Depois saía para fora, o que via? Aquele despertou fome, por exemplo, vou sair para fora da caverna. O que eu vejo? Um céu azul. O que o azul traz? O azul traz uma certa calmaria, traz uma possibilidade maior de raciocínio, remete à sobriedade. Então o azul vem carregado desta mensagem, tá? Assim também como o verde da floresta, né? Que traz aquela sensação de paz, de calmaria também, tá? Então, assim, essas três cores, cada cor, na verdade, vem carregada de um significado, né? A gente pode pensar também, Isa, que a gente pode fazer combinações cromáticas, onde eu posso utilizar, por exemplo, um vermelho e um verde, que eles são contrastantes e que vai chamar muita atenção, por exemplo. Então, se o intuito da empresária é chamar muita atenção, é uma combinação que, de repente, muitas pessoas nunca pensaram em fazer, tá? Porque, não vai ficar legal. Não, é uma combinação que chama muita atenção, tá? Então, a gente vai sempre pensar nestes dois princípios básicos da cor. O que a cor ela emite de mensagem num campo mais universal e o que ela pode emitir, que aí já é o papel do consultor, num campo mais individual, ou seja, qual é a percepção que o meu cliente tem em relação àquela cor, para que desta forma a gente possa trazer as cores as cores corretas, as cores assertivas, dependendo do propósito da imagem, daquilo que o nosso cliente quer expressar através das cores.
através da imagem e principalmente do objetivo, né? Que é o trabalho, né, do consultor de imagem, que é ajudar os nossos clientes a direcionar a comunicação de imagem deles, baseado no objetivo, de uma forma muito estratégica. Agora, eu queria trazer um outro cenário, por exemplo, para uma profissional, uma mulher que quer ser percebida como acessível e colaborativa dentro da empresa. Quais as cores que você sugere? Eu tenho aqui os tons médios de azul, tá? Verde claro também, de novo azul, verde e aquele lavandinha, né? Aquela cor mais suave, que é uma cor de inteligência emocional, uma coisa mais ligada para o espiritual. Eu queria que você falasse dessas cores, com a sua visão de visagista também. Perfeito. Olha só, você já trouxe aí, né, na verdade, as cores ideais, tá? A gente pensa assim, Isa, todas as cartelas, né, todas as pessoas, nós humanos, temos possibilidades de usar todas as cores, vamos dizer assim, desde que essas cores respeite aquele chip lá, a temperatura, a intensidade e a profundidade da cor, tá? Mas em se tratando de quais cores vão trazer, de repente, essa sobriedade, essa leveza ou até essa certa elegância, a gente pode pensar na cor em si, por exemplo, num tom azul, tá? E a gente pode pensar na combinação da vestimenta passeando nestes tons de azul. Então, desde um azul mais escuro até um azul mediano e um azul mais claro. Então, eu vou intercalando. Eu uso um blazer e uma calça num tom de azul claro e uso uma blusa, por exemplo, num azul um pouquinho mais fechado, intercalo com uma bolsa de um azul mediano. Então eu tenho o quê? Eu tenho aí uma harmonia monocromática, tons claros e escuros deste azul, que esta harmonia, ela passa esta sensação de elegância, de sobriedade, tá? Então, assim, a gente pode pensar nos tons de verde também. Toda harmonia monocromática, na verdade, vai trazer essa representatividade de elegância e Sim. sobriedade. E ela pode ser estratégica, né? Num determinado momento ali, para essa mulher empresária, por Agora, exemplo. as cores que conectam essa profissional como inovação e criatividade. Cores quentes, geralmente, Sim. tá? As cores mais quentes da cartela daquela pessoa. Jailson, mas, por exemplo, se ela é uma cartela de verão, por exemplo, então você pode utilizar ali um tom da cartela dela que seja um pouquinho mais aquecido, tá? Que tem um pouquinho de maior carga de temperatura, e ela pode intercalar com um tom neutro dentro da cartela dela. Eu não sei se eu estou sendo muito técnico, Isa, para não. Não. Porque assim, Vamos falar de cores, de temperatura. Eu acho que, né, a gente fez posts aqui sobre temperatura de pele, cores, mas eu acho, se vocês, gente, perguntem, por favor, mandem as perguntas. Se vocês não estiverem entendendo, por favor, a participação de vocês é muito importante. A gente, né, tá fazendo essa live para trazer informações, para trazer insights estratégicos para vocês adicionarem aí no dia a dia de vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor. Legal, obrigada. Tamires Marinho, obrigada. Beijo, bem-vinda. Eu vi que você entrou aqui agora. Bem-vinda e pode mandar para a gente as perguntas, tá bom? A gente está falando, criando alguns cenários de, né, mulheres executivas, de mulheres, nós, mulheres, no dia a dia, e como é que a gente consegue trazer as cores, dependendo desse cenário, como é que a gente consegue usar de uma maneira muito estratégica a nossa paleta de cor, né? O Gerson tá explicando né, como a gente usar de uma maneira bem estratégica aí. Desculpa, Jailson. Volto a não, palavra para. imagina. Ó, vias de regra, assim, para facilitar, vias de regra, abre aspas, não é porque não tem uma regra. Sim. Cores quentes
e cores claras, elas sempre vão trazer uma sensação de proximidade. Certo. Tá? Então, aproxima uma pessoa da outra. Sim. Já, por exemplo, as cores mais escuras e mais frias, elas trazem uma sensação de meio que de afastamento, tá? Quando eu não quero ter uma maior proximidade. Então, ali dentro do leque de cores da cliente, aquele leque, aquela cartela que você oferece à cliente, ela já pode partir deste princípio. É claro, Isa, que vale ressaltar aqui que eu estou sendo muito, mas muito superficial, porque essa análise ela é uma análise muito mais detalhada e ela merece uma atenção maior, tá? Então eu estou falando via de regra. Olha só, vê se isso faz sentido. Quando eu estou num ambiente iluminado, por exemplo, eu caminho com segurança, com clareza, olha só, porque eu consigo enxergar tudo que eu não vou de repente tropeçar em um objeto, enfim, eu estou seguro daquele ambiente. Então, cores claras, um ambiente claro, traz essa questão da proximidade, tá? Agora, se eu estou num ambiente escuro, eu já começo a andar com maior cuidado, com tato, de repente com certo receio de que eu posso bater em algo, não ver, me machucar. Então a gente pode fazer essa relação do claro e do escuro. Tá vendo? Essa é uma natureza cromática a qual nós humanos estamos acostumados a ter estas sensações em relação às cores. Tá? Então acho que isso facilita aí a nossa comunicação com Agora, o por público. exemplo, uma pessoa da família inverno, frio, né? Um inverno profundo, escuro, onde você tem. Como é que essa pessoa consegue, uma cliente de inverno profundo, no meu caso, eu tenho, né, muitas clientes em inverno profundo, como é que você consegue trazer essa criatividade se a gente não tem dentro da nossa cartela cores quentes e claras, por exemplo? Olha só, existe uma outra questão da análise cromática que eu bato muito na tecla com os meus alunos. Vamos recapitular. Eu falei da questão do equilíbrio estético. Nosso cérebro ele está sempre buscando o quê? Um equilíbrio estético, tá? Então, por exemplo, olha só. Uma cliente, você pode ter uma cliente, de repente, que ela tem um cabelo ruivo, um cabelo de tom avermelhado, ela tem os olhos verde, então, ó, cabelo vermelho, olho verde e uma pele amarelada, uma pele primavera. Se a gente for pensar nestes três elementos, neste combo de cores, o que a natureza disponibilizou a ela? A natureza disponibilizou cores que são de uma harmonia tríade. O que isto significa? Estamos falando lembra do processo de repetição, do padrão de repetição? Então, se eu replico uma tríade de cores nesta mulher, ela será vista, ela será enxergada ali no ambiente como uma pessoa que está transmitindo um equilíbrio estético, tá? Harmonioso, uma harmonia de repetição. Então, esta é uma outra forma. Se você, por exemplo, é um inverno profundo, o que eu posso fazer enquanto estrategista de imagem? Eu vou analisar qual é a harmonia cromática da sua beleza cromática e eu vou repetir, então, esta harmonia para trazer este processo de repetição. Porque, de repente, você pode ser uma monocromática, você pode ser uma complementar, enfim, as possibilidades são únicas. Então, aí a gente entra de uma forma estratégica, utilizando-se das cores da cartela, tá? Mesmo que ela não tenha ali cores quentes, que vai trazer essa tal proximidade, mas você vai equilibrar com um outro elemento do design que também vai trazer esse equilíbrio e que vai super funcionar. Por exemplo, tá? óculos, né, com os acessórios. Aí você complementa isso na imagem de uma maneira, né, não só usando cores, mas usando outros elementos para poder trazer essa comunicação. Temos uma pergunta aqui de uma seguidora bem querida que participa bastante aqui. Cadê ela? É a Sol. A Sol, ela é lojista, ela trabalha com
Ela é lojista do segmento de roupinhas para bebê, de acessórios para bebê. Ela pergunta, no meu caso, para incorporar a minha identidade, né, do meu segmento, quais cores eu deveria usar, né, no meu dia a dia? Para sol, olha só, uma estratégia ótima seria realmente utilizar o quê? Harmonias Sim, monocromáticas que têm um baixo impacto visual e que traz essa sensação de sim. proximidade, tá? Então, de repente, isso vai trazer mais agradabilidade aos olhos, tanto da mãe ali, que vai comprar a vestimenta, ou até dos bebês, tá? Lembrando que bebê se comunica de uma forma estratégica, porque o bebê não tem a oralidade ainda, Sim. tá? Então, como que um bebê é totalmente visual? Ele se impacta com aquela imagem que ele vê ali. Aquela imagem vai trazer uma sensação para ele. Então, um ambiente com cores mais neutras, enfim, tanto na loja e ela também, enquanto vendedora, não sei, ou uma empresária que vai atender as suas clientes, né? Seria legal essa estratégia. E outra, Isa, a gente está falando aqui só de cor, tá? Mas existem vários outros elementos do design que a gente pode Sim. utilizar. Por exemplo, um cabelo com linhas curvas. A linha curva é uma linha que a gente fala que ela é feminina, tá? Então ela passa uma sensação de docilidade, de aconchego, por exemplo. Não só no cabelo, é diferente, por exemplo, uma linha curva num óculos que ameniza, que deixa uma imagem mais, digamos, mais, como que eu posso falar? Mais Sim. delicada do que um óculos, por exemplo, com linhas retas, Sim. que já expressa uma maior seriedade Sim. e autoridade, Sim. tá? Mesmo num óculos, Jailson, mesmo em um óculos, tá? Então a gente tem outros elementos do design aí para utilizar Isso é papo também. para outra live que a gente vai trazer. Isso é papo para uma outra live, exatamente. Já fica aqui, te quero Fica- mais. exatamente. E aí temos uma outra. A Sol, eu já ia perguntar dos óculos. Vamos fazer uma outra live, vamos falar sobre visagismo, óculos, acessórios, como harmonizar, né? O primeiro passo aqui é falar das cores. As próximas lives a gente vai trazendo elementos que vocês podem compor na imagem pessoal e profissional de vocês né, para poder transmitir, para trazer a identidade de vocês, a comunicação de vocês. Tem uma outra pergunta aqui da Rebeca. Peraí, temos bastante. A Rebeca ela é uma primavera clara que gostaria de passar a ideia de profissionalismo. Monocromáticos, né? Saber usar as cores. Eu acho que também aí entra as cores e também elementos de tecido, estrutura, depende, né? Mas eu vou deixar você falar, que eu falo também bastante. Não, legal. Eu adorei essa pergunta da Rebeca, tá? Bom, primeiro, olha só, a gente deve pensar o seguinte. Ela disse aqui que a gente tem alguns pontos, né, para analisar aqui nesta pergunta. Ela é uma primavera Sim, clara que gostaria de passar a ideia de sim. profissionalismo. Então, a gente, antes de trazer indicações de cores, a pergunta que não quer calar é a seguinte: você é uma profissional de qual Criativa. área? Tá? Então, por exemplo, isso. Se ela é de uma área criativa, tá? As cores que trazem essa ideia de criatividade, que é o amarelo, que é o alaranjado, os beges mais quentes, por ela ser uma primavera Sim, clara, vai trazer essa questão de profissionalismo, tá? Sempre pensando alinhar cor, a forma, a textura, isso que você bem disse. E tem uma outra questão também, olha só, Jailson, eu sou uma primavera clara e eu quero chamar a atenção do interlocutor. Eu sou uma gerente, minha cartela é primavera clara, eu vou ministrar uma reunião. Pegue as cores, faça combinações de cores complementares da sua cartela. Então você pega um vinho com um tom mais amarelado, pega um tom de um vermelhinho magenta clarinho com um tom de verde ali, um verde chá, que vai ter na sua cartela. Faça harmonias complementares. Então, sempre assim. Vai depender da mensagem que você quer passar, tá? Sempre. exatamente. E assim, através das cores você sempre consegue comunicar aquilo que você precisa.
tanto profissionalismo quanto promoção, aquela reunião final ali com o seu gestor ou com o seu diretor, CEO, sempre tem uma forma para você utilizar as cores e virar o jogo. As cores não tem como não tem como redimir das cores. Tem uma outra pergunta do Gui aqui. O Gui, ele é estudante de medicina, ele está já no finalzinho do curso. E aí ele pergunta como um profissional recém-formado deve se vestir, quais cores cabem melhor. Primeiro, Gui, a gente precisa fazer análise da sua íris para entender, né, quais são as cores. E aí a gente vai trabalhar, se você, né, dependendo do seu objetivo, eu vou agora, né, eu vou trabalhar nessa área, dependendo de onde você estiver direcionando a sua carreira como médico. Sim, existem as cores certas e vamos fazer a sua análise primeiro, tá bom? Me chamando direct depois. Oi, Isa, só fazendo um complemento aqui, né? Primeiro agradecer a participação do Gui. Veja que interessante, lá na medicina, por exemplo, os médicos numa sala de cirurgia, quando eles utilizam um jaleco verde, qual é a intenção de se utilizar o jaleco verde? Por que que às vezes um quarto de hospital, por que que ele é pintado de um verde clarinho? Então a gente volta lá no princípio da psicologia da cor, né? Tem duas respostas, na verdade, tá? O verde, ele traz realmente essa sensação de calmaria, de alívio, então, para um acamado, por exemplo. E o jaleco verde, ele é utilizado porque é a melhor cor que o médico, dentro da parte física da cor mesmo, que o médico pode utilizar, porque o verde ele contrasta com o vermelho do sangue. Vai ter um alto contraste ali. Então, olha como as cores elas são utilizadas como de maneira estratégica, seja até mesmo dentro de um hospital. Tá? E aí é como você bem disse para o Gui, vai fazer análise de cores dele para entender qual realmente são as cores que vão linkar com a mensagem que ele quer passar, sempre assim. A beleza cromática e objetivo, né, da carreira dele, que será brilhante, eu tenho certeza disso. A Tamires Marinho pergunta: Jailson, levando em conta meu cabelo loiro, escuro, castanho claro, olhos azuis com pouquíssimos pontos marrons, pele fria, boca mais rosada, certo dizer que seria uma harmonia análoga? Eu acho bem técnico. Olha só, sim, podemos dizer que ela é uma harmonia análoga, de repente, tá? Aí a gente precisa analisar, assim, os pigmentos de uma forma um pouquinho mais precisa, mais minuciosa, mas dentro deste contexto aqui, sim, a gente pode dizer que ela é uma harmonia análoga, né? Ela está passeando ali entre as cores que tem pigmento azul, na verdade. Exato. Maravilhoso. Mais dúvidas, perguntas, mandem. Tem mais perguntas? Bom, sem perguntas. Quer fazer mais alguma observação, Jailson? Trazer mais alguma? Nós temos aqui mais alguns minutinhos de live. Bom, não? Isa, olha só, cores é um universo imenso, né? Nós teríamos aqui vários tópicos para falar sobre cor. Eu procuro trazer, por exemplo, na formação, a cor enquanto energia, enquanto luz, a parte física da cor, como que o nosso cérebro processa as informações da cor, a gente já entra no campo biológico. Depois eu falo também das implicações das combinações de cores, então, e as sensações que essas cores transmitem. Então a gente já entra na parte da psicologia da cor, ou seja, é um mundo muito vasto para se falar da cor. O que nós trouxemos aqui foram pitadinhas de sabedoria em relação à cor. Eu acho que a intenção e a mensagem, por exemplo, que eu gostaria que ficasse, é de que é importante fazer uma análise de cores, não só pensando, porque a princípio o cliente ele pode buscar uma análise de cores
pensando somente nos equilíbrios estéticos que essa análise pode trazer. Combinações de cor, de roupa, combinando com seu acessório, mas não. Eu sempre insisto em dizer, uma análise de cores, ela implica em em outras possibilidades. Em relação à saúde, por exemplo, uma mulher que tem uma pele oliva, que é uma pele esverdeada, vai colocar um cabelo vermelho, o que o cérebro vai entender? Um alto contraste. Ela vai se olhar no espelho e vai ver aquela pele muito mais com aquela sensação de esverdeado. Dentro de uma medicina, por exemplo, uma pele esverdeada é uma pele que de repente pode não estar saudável. Esse cabelo vai estar reforçando essa pele, essa tonalidade. O que isso vai trazer psicologicamente para essa mulher no estado emocional. Então, veja que uma análise de cores, ela, mais uma vez eu digo, ela implica não só em trazer equilíbrio estético, mas ela implica também, além do equilíbrio estético, trazer equilíbrio emocional, trazer saúde, uma sensação de saúde para aquela pessoa ali que está utilizando e quando ela utiliza-se das suas melhores cores, do que a natureza disponibilizou ali na sua beleza cromática. E isso é fantástico. Isso eu digo que não tem preço. Não tem preço. Todas as pessoas do mundo deveriam fazer uma análise de cores. É muito mais do que estética, é isso. É autoconhecimento, é você explorar um universo que é só seu, né? Porque é aquilo que a gente sempre conversa, né? Nos nossos cafezinhos. A gente nasce a gente traz essas características da nossa beleza, né? E aí entra também na questão de por que seguir, né? A cor da moda agora é essa. Gente, primeiro, analisem-se, conheçam-se, né? Primeiro, né? Para você para começar a formar aquilo que eu gosto, não gosto, isso me representa, isso me representa. Porque assim, o seu estilo é a sua assinatura, é a sua identidade. Então, quanto mais conhecimento você tem sobre você, mais pleno, mais plenitude a gente tem das nossas decisões, mais segura a gente fica, mais decidido naquilo que eu vou vestir, o que eu gosto, o que eu não gosto, de criar o seu acervo, de se comunicar. Então, é muito importante. Eu queria agradecer a presença do Jailson, agradecer a presença de todos vocês que participaram dessa noite, né, dessa noite incrível aqui com a gente, deixar aberto aqui, se vocês quiserem mandar mais perguntas, fiquem à vontade, a gente vai respondendo depois, mande-me por DM. Dizer aqui que, Jailson, muitas outras virão, a gente vai fazer de acessório, né? A gente vai tem muito. O Jailson, além de ser assim, ele é um estudioso, é um professor incrível, e eu brinco, eu falo assim, eu sou muito chique, porque eu tenho como professor, ele é o bisneto longe de Castro Alves. Eu não tenho coisa mais chique do que ter. Maravilhoso, ficou vermelho. Mas é isso. E, gente, assim, deixar também aberto que quem tiver interesse na consultoria de análise de íris, mandem um DM, minha agenda está aberta. E quem tiver interesse em aprofundar mais sobre isso, o Jailson é a referência no Brasil. E é uma experiência incrível fazer esse curso e conhecer mais sobre as cores e conhecer da metodologia Chrome Eye, tá bom? Perfeito, Isa. Obrigado. Eu que agradeço pelo seu convite, pela oportunidade. Adorei falar com seu público. Perguntas extremamente inteligentes e que acredito, sim, que traz aí uma grande relevância, né, para todo mundo que assistir, que quiser se beneficiar desta análise de cores. Então, tá aí a Isa agora, faço referência a você. Como você bem disse, já fez ali, desde faz uns 10 anos, né, Isa, que a gente fez lá a sua primeira formação, que foi para consultoria de noivas, e agora você fez o visagismo de uma forma esplêndida, análise de íris. Então, é uma profissional que sempre está buscando aí
conhecimento, se aprofundando nos estudos. Eu sei da sua dedicação, então eu posso falar com propriedade sobre isso. Você também, assim, é a minha indicação de olhos fechados. Obrigada, muito obrigada. Um beijo para vocês e até a próxima. Obrigada. Bom final de semana para todos. Beijo, Um Isa. Beijo, beijo. Tamires. Obrigado. A Tamires escreveu aqui. Tamires é minha aluna Aluna. agora da formação. Sempre me acompanhando. Obrigado. Beijo. Tchau, gente.